Fala, gente boa! Aqui é o Diego e a gente vai iniciar mais um vídeo para auxiliar aquele concurseiro um pouco desprovido de capital. E no vídeo de hoje o assunto é nacionalidade. Artigo 12 e 13 da Constituição. Esse assunto ele não cai em prova, ele despenca em prova. Também abordaremos alguns outros aspectos que estão dispersos ao longo da nossa Constituição Federal. Então fique aí com mais um vídeo. Então vamos a uma questão. Banca FGV, ano 2016, prova da OAB. Ex-dirigente de Federação Sul-Americana de Futebol, após deixar o cargo que exercia em seu país de origem, sabedor de que existia uma investigação em curso na Colômbia, opta por fixar residência no Brasil, pelo fato de ser estrangeiro casado com brasileira, com a qual tem 2 filhos pequenos. Anos depois, já tendo se naturalizado brasileiro, o governo da Colômbia pede sua extradição em razão de sentença que o condenou por crime praticado quando ocupava o cargo na Federação Sul-Americana de Futebol. Essa questão trata da extradição. Lembremos que o brasileiro naturalizado pode ser extraditado se cometeu um crime comum antes da naturalização. Se ele cometeu um crime comum depois da naturalização, ele não será extraditado. Já se for um crime de tráfico de entorpecentes, drogas ou afins, não importa se ele cometeu antes ou depois da naturalização, ele poderá ser extraditado. Já o brasileiro nato, esse nunca é extraditado. Então vamos às alternativas. Letra A. Essa extradição não poderá ser concedida porque o Brasil não extradita seus nacionais. Errado. Lembremos que o Brasil pode extraditar os naturalizados se cometerem crimes comuns antes da naturalização ou se for um crime de tráfico de entorpecentes. Letra B. Essa extradição não poderá ser concedida porque o extraditando tem filhos menores sobre sua dependência econômica? Não. Essa extradição poderá ser concedida porque o extraditando não é brasileiro nato? Aí está a nossa resposta. O brasileiro naturalizado que cometeu um crime comum antes da naturalização poderá ser extraditado, mas se ele cometeu depois da naturalização, não poderá ser extraditado. E vamos ver o que está errado na letra D. Poderá ser concedido se o país de origem do extraditante tiver tratado de extradição com a França? Não, questão totalmente errada. Então, temos que lembrar disso. O brasileiro naturalizado, se cometer crime comum antes da naturalização, poderá ser extraditado. Depois da naturalização, se ele cometer crime comum, não poderá ser extraditado. Tráfico de drogas, entorpecentes ou afins, tanto faz se cometeu antes ou depois, ele poderá ser extraditado. Já o brasileiro nato, nós nunca extraditamos, nós nunca realizamos a extradição dele. Então vamos a mais uma questão, agora da CESP 2016 AGU. Em relação à condição jurídica do estrangeiro e aos direitos de nacionalidade, julgue os itens que se seguem. É privativo de brasileiro nato o cargo de governador de estado? Errado. Governador de estado pode ser tanto o brasileiro nato como o naturalizado. Lembremos que os únicos cargos privativos de brasileiro nato são aqueles do MP3 com M de ministro do Superior Tribunal Federal, P de presidente e vice-presidente da República, P de presidente do Senado, P de presidente da Câmara, C de carreira diplomática ou de oficiais das Forças Armadas e M de ministros de Estado e da Defesa. O MP3 com. Errado. Governador pode ser nato ou naturalizado, assim como prefeito pode ser nato ou naturalizado, assim como deputado federal pode ser nato ou naturalizado, não vai poder ser o presidente da Câmara dos Deputados Federais. Esse terá que ser só nato. Assim como qualquer senador pode ser nato ou naturalizado, e não vai poder ser, então, o presidente do Senado. Esse sim tem que ser só nato. Resposta errada. Agora, Banca Quadrix, ano 2020, CRN. Com relação à nacionalidade, na Constituição Federal de 1988, julgue o item. Os integrantes do Conselho da República devem ser todos brasileiros natos? Errado. Ao menos 6 integrantes do Conselho da República têm que ser brasileiro nato, mas não todos. Ao menos 6 deve ser brasileiro nato, mas não necessariamente todos têm que ser brasileiro nato. Cabe lembrar também que o brasileiro naturalizado só vai poder adquirir meios de comunicação, televisão, rádio, após 10 anos da naturalização. Ele tem que esperar 10 anos de conseguir a naturalização para poder adquirir esses meios de comunicação, ser donos dele. Então, lembrando do MP3 com. Agora, então, vamos a uma questão da FCC, ano 2019, SPREV.
Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre a nacionalidade. Letra A. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Certa resposta. É brasileiro nato aquele que nasce no Brasil, mesmo que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Se eles estiverem a serviço do seu país, daí não será brasileiro nato. Daí não será brasileiro, né? Agora, se eles são estrangeiros e estão a serviço de outro país que não o seu, também será brasileiro nato. Por exemplo, um argentino que está no Brasil trabalhando a serviço do governo paraguaio, o filho dele, se nascer, vai ser brasileiro nato. Agora, se o argentino está aqui a serviço do governo argentino e nasce o filho dele, então esse filho vai ser argentino, não será brasileiro nato. Então, o estrangeiro, para não ser brasileiro nato, tem que estar a serviço do seu país. A letra A é a nossa resposta certa, mas vamos ver as outras alternativas porque estão erradas. Letra B. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na lei complementar. Errado. A lei não pode prever ou estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. As únicas distinções são aquelas previstas na Constituição, que são os cargos de brasileiro nato, né, o MP3 com. Letra C, vamos ver. É privativo de brasileiro nato o cargo de membro da Câmara dos Deputados? Errado. O deputado federal pode ser tanto brasileiro nato como naturalizado. A única coisa é que o naturalizado não vai poder ser presidente da Câmara, né? Letra D, vamos ver o que diz. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por decisão administrativa em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Não é a decisão administrativa, é decisão judicial. É isso que torna errado. Porque se o brasileiro naturalizado realizar uma atividade nociva ao interesse nacional, por exemplo, tráfico de drogas, ele poderá perder a naturalização, mas será por um processo judicial e não administrativo. Vamos ver a letra E, o que está errada. É fator impeditivo de aquisição da nacionalidade brasileira a condenação por improbidade administrativa do cidadão estrangeiro residente no Brasil por período de 15 anos ininterruptos. Errado, 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 errado. Vamos a uma questão da IBFC de 2017. Assinale a alternativa correta, que indica todos os símbolos da República de acordo com as normas da Constituição Federal sobre os símbolos da República. Quais são os símbolos? A gente sempre lembra dos símbolos pelo famoso BA, B de bandeira, H de hino, A de armas e S de selo. Então, para ser todos, tem que ter todos. Vamos ver a letra A. São símbolos da República. A bandeira? Sim. O hino? Sim. O selo? Sim. Faltou as armas? Então, faltou isso. Deixa A errado. Vamos a B. São símbolos da República. A bandeira? Sim. O hino? Sim. As armas? Sim. Faltou o selo. Então, a volta do selo deixou errado. Vamos à letra C. São símbolos do Brasil. A bandeira, certo. O hino, certo. As armas e o selo, certo. Resposta, letra C. Tem todos. O hino, as armas, o selo e a bandeira. Vamos ver o que faltou na D. Bandeira, armas e selo. Faltou o hino. E na letra E, hino tem armas, tem o selo. Faltou, então, tem o hino, faltou a bandeira na letra E. Então, lembrando, os símbolos nacionais é o famoso BA. Bandeira, hino, armas e selo. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam então de curtir e deixar seu comentário. Até semana que vem.